Atos capítulo 2, verso 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também o do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Glórias a Deus. Tome o seu assento. Eu quero te convidar nesta noite a se dar conta do ambiente em que nós estamos. Nós estamos aqui para prestar um serviço de adoração ao nosso Deus. E eu quero convidá-los a não deixar que esse propósito seja frustrado. Você já veio com este clima de adoração até aqui, vamos manter essa adoração até o final desse culto. E aí nós vamos ver que o avivamento, ele ainda está presente na vida do corpo de Cristo. Aleluia. Meus amados irmãos, nós acabamos de ler aqui um texto aonde nós vamos ver a coragem de um crente, de um obreiro, que outrora foi um obreiro que fracassou no seu propósito de servir o Senhor. Foi um homem que a princípio, como eu e como você, ele iniciou ali com muita disposição, com muito gás, né? Mas os dias foram se passando, e ele foi vendo de perto a dificuldade que tem de seguir a Cristo. Então ele teve momentos de fraquezas na sua vida. Até então Pedro não era revestido do poder de Deus através do Espírito Santo, e Pedro chegou a fracassar. Mas ele não se deixou vencido pelo fracasso, ele não se conformou, ele colocou no coração de levantar a cabeça, dar a volta por cima e continuar servindo ao Senhor, se desculpando para Jesus, pedindo perdão a Ele. Ele teve coragem de continuar. E nesse texto que nós lemos, nós estamos vendo ele levantando corajosamente no meio de uma grande multidão, aonde a palavra do Senhor diz que, cumprindo-se o dia de Pentecoste, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Por que no mesmo lugar? Quero convidá-los nós ir por parte aqui devagarinho, para ver se nós entendemos. Quando nós observamos em Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13, Jesus já ressuscitou, e ele já havia aparecido para Maria e para outra que foi junto com ela ao sepulcro do Senhor. Ao chegar ali, elas não acharam a pedra que estava na entrada do túmulo. A pedra já não estava lá, e elas entraram, só viram os lençóis ali, e o túmulo estava vazio. Surge nelas uma preocupação de onde estava o seu Senhor. Logo elas olham do lado, e aí está um homem trajando vestes brancas, que lhe faz a seguinte pergunta:
porque procura um vivo entre os mortos. Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou, aleluia. Aquela palavra trouxe para elas um ânimo, e elas saíram correndo para dar notícia aos discípulos. E aí, enquanto elas estão indo dar notícia a eles da ressurreição de Jesus, diz a palavra do Senhor que tem 2 discípulos deles, que vão para uma aldeia chamada Emaús. Eles vão os 2. E na trajetória eles começam a conversar acerca do acontecido que tinha acontecido com o Senhor. Eles vão conversando, e de repente surgiu um viajante, e ali juntou-se a eles, e continuaram caminhando, até o momento em que aquele viajante olha para eles e pergunta: do que é que vocês vão comentando? Eles tratam o viajante de uma forma meia grosseira. Eles perguntam: só o Senhor aqui em Jerusalém, que não sabe o que vem acontecendo nesses dias? E aí o viajante disse para ele: que acontecimento é esse? Isso a respeito de Jesus, um grande profeta que se levantou entre nós. Inclusive nós até pensávamos que ele ia ser o rei, o Messias, que é prometido para nós. Quando nós víamos as obras dele, nós ficamos com esse pensamento. Mas já é hoje o 3º dia em que ele ressuscitou. E daí a pouco o viajante olha para eles e diz: tardos, vocês não leem a Escritura? Vocês não sabem o que disse Moisés e os profetas acerca do Messias, que ele havia de padecer, mas ao 3º dia ressuscitar, aleluia, e que em seu nome pregasse o arrependimento a todas as nações, começando por Jerusalém. E eles ouviram a palavra, e eles não tiveram mais argumento, continuam caminhando. Daí a pouco eles chegam na aldeia, e o viajante finge que vai passar. E eles disseram: Senhor, não prossiga o seu caminho, o dia já declina, o caminho é perigoso, fica conosco, aleluia. E ele foi constrangido pelo convite deles, e ficou com eles ali. Pastor Júnior, pastores presentes, meus irmãos, quando eu começo a falar, parece que eu me acho lá naquele ambiente, pastor Tiago. Parece que eu estou lá em Emaús, junto com eles ali. E agora vem o momento do jantar, alimentação. E aí Jesus pega o seu pão, apresenta, agradece, aleluia. E daí a pouco, quando Jesus se revela um pouco para eles ali, que dá aquela palavra para eles, Jesus segue o caminho, e eles olham, mas não ardia no nosso coração, quando aquele homem falava? A palavra de Deus, queridos, não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. É ela que queima, aleluia. É ela que mexe com a estrutura humana. É ela que mostra que Ele está presente, aleluia. É quando nós sentimos ela queimando no nosso coração. Deixa eu dizer uma coisa a você. Está no culto de adoração, nós não senti nada, não sente queimar o coração, não sente vontade de chorar, não sente vontade de glorificar, a palavra não está penetrando, mas quando ela vem orientada por Ele, aleluia, é porque é Ele que tem que orientar, não sou eu só estou aqui como instrumento dEle, irmãos. Os pregadores aqui também só pregam o que ele manda pregar. Se passar disso daí, não é fazer a vontade do Senhor.
Jesus desaparece. E daí a pouco eles voltam apressados para Jerusalém. Quando ele chega lá, vão procurar os 11 que estão lá reunidos. Diz: rapaz, de fato Jesus ressuscitou mesmo. O que Maria contou é verdade. O que elas contaram é real. De repente, eles escutam uma voz que diz: paz seja convosco. Aleluia. Eles levantam a vista e eles veem Jesus em pé diante deles. Eles começam a ficar com medo, assustado, preocupado, a mente confusa. Disse: não. Um deles pensa, obviamente, é algum espírito que está, quem sabe, fecha o olho, abre novamente, olha, e é ele que está lá. Tem hora que é assim, ele está presente no ambiente e parece que nós não sente. Aleluia! E aí Jesus manifesta e diz: sou eu mesmo. Toque aqui nas minhas mãos, toque nos meus pés. Espírito não tem osso e não tem carne, como vocês veem que eu tenho. Aleluia! E eles vão e tocam nele, mas ainda fica com dúvida, porque dá alegria. Agora já não é mais pavor, preocupação, é alegria. Ele está vivo, ele ressuscitou, eu estou vendo ele, aleluia. Aí a alegria é grande, eles ficam confusos. Jesus disse: eles ainda não estão acreditando. Me diz aqui uma coisa: tem alguma coisa para comer aí? E aí um deles apresenta para Jesus uma parte de um peixe assado, um favo de mel, dá para ele, ele come para eles ver. Aleluia. E Jesus vai dizendo para eles acerca da escritura, estava escrito a respeito dele, e disse: da mesma forma como foi escrito, tinha que se cumprir. Aleluia. E convida eles para saírem de Jerusalém, e eles vão até Betânia. Ao chegar nas proximidades de Betânia, o Senhor dá mandamento para eles ali. E o versículo 49, ele diz para os discípulos: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que eu envie a promessa do meu Pai. Aleluia! Porque João, na realidade, batizou com água para o arrependimento, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aleluia! E Jesus leva eles, enquanto os abençoa, Jesus é elevado às alturas, e eles voltam para Jerusalém, para onde o Senhor disse para eles ficar. Eles voltam para o templo, e eles vão adorar o Senhor ali, eles vão louvar o Senhor ali, eles vão ficar esperando a promessa do Pai. Aleluia. Capítulo 16 de João, eu já chego aqui onde nós lemos, capítulo 16 de João. Jesus está contando para os discípulos acerca da dificuldade que crente passa para servir a Ele, das lutas, da perseguição, inclusive falando para eles da perseguição que eles iam ter que passar. Porque servir a Deus não é só andar de vento e popa, meus irmãos. Servir a Deus tem suas dificuldades. Servir a Deus tem suas dificuldades. Às vezes a gente quer que tudo seja no estalar de dedo, mas não é assim. Servir ao Senhor tem que ter paciência. Tem que ter paciência para esperar no Senhor. E aí no capítulo 16 de João, ele está explicando para os discípulos, parece que surge ali uma preocupação neles. E Jesus disse: olha, eu estou dizendo isso aqui para vocês não se escandalizarem. Mas vocês vão ser perseguidos, vocês vão sofrer por causa do meu nome. E ele disse no versículo 7, mas convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. A promessa já está desde o Antigo Testamento. Século 8 antes de Cristo, Joel já profetizou. 835 antes de Cristo, Joel já profetizou. A promessa está de pé. Mas ele disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá.
Mas se eu for, aleluia, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha, meus irmãos, em Atos, no capítulo 1, para nós entender um pouco mais aqui, e nós terminar dentro do horário, Lucas está narrando a mesma história praticamente, e aí ele fala justamente dessa ascensão de Jesus, depois de ter dado mandamento aos discípulos, ele fala para eles, inclusive versículo 4, para eles novamente permanecerem em Jerusalém. E aí eles perguntam para ele: Senhor, é nesse tempo que tu vai restaurar, devolver o reino a Israel? Ele disse: a vocês não compete saber os tempos ou as estações do tempo, mas sereis cheios do poder de Deus, aleluia, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins do tempo, do mundo, confins da terra. Analisem bem, chegue comigo até aqui. Nós estamos ainda no clima da adoração. A promessa ainda está queimando. E aí a Bíblia diz, meus amados, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos: e cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Obediência ao que o Senhor Jesus falou, temor a Ele, paciência de esperar na promessa. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente ouviu-se um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E foram vistas por eles línguas como que de fogo, repousarem sobre cada um deles, e foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Aquilo causou uma revolução em Jerusalém, porque estavam ali nações, pessoas de todos os países, de todas as nações tinham gente, e é ali que Deus aproveita para fazer a obra completa, aleluia. E aí aqueles homens e mulheres começaram a falar em outras línguas, e aí o povo ficava confuso, porque um falava árabe, outro falava em outro idioma, e eles vão ficando mais confusos ainda. Eu não sei o que está acontecendo. Aí Deus permite alguém tentar confundi-los, e diz: eles estão embriagados. Aí é a hora que o Pedro levanta corajosamente, dá sinal com a mão e diz para eles: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, estes homens não estão embriagados como vocês estão pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, mas é o que foi dito pelo profeta Joel, aleluia. O que está acontecendo aqui é uma promessa que foi feita, e quem fez a promessa é fiel para cumprir, aleluia. E se Deus te prometeu, Ele não se arrependeu do que Ele te prometeu. Mas para nós viver, meus amados, este avivamento, é preciso nós deixar a palavra penetrar nossas vidas. Porque não é o pregador, não é o cantor,
Não, é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai te fazer sentir este avivamento. Mas para sentir este avivamento, tem que ser como o discípulo. Tem que ficar debaixo da ordem dEle, sobre o comando dEle, sobre as orientações dEle. Vai dar tudo certo. E daí a pouco você vai estar recebendo também esta promessa. E cumprindo esses 50 dias após a Páscoa, aleluia, aí cumpriu esta promessa. Olha como Deus é maravilhoso, deixou para cumprir o dia que tinha muita gente, de todos os países, de todas as nações. E aí o que é engraçado de se ver, e belo, maravilhoso, é que cada pessoa que ali estava, ouvia eles falar na língua que eles foram nascidos. Olha a capacidade que o Espírito de Deus dá, meu irmão. Olha o que Deus pode fazer na vida de um homem e de uma mulher que entrega a sua vida para Ele. Aleluia! Naquele dia foi evangelizado praticamente o mundo de então. Porque aqueles crentes que ouviram a pregação, não só de Pedro, mas daqueles que estavam falando a língua deles, foram evangelizados, voltaram para suas terras, levando o evangelho. Aquele dia foi maravilhoso. Aquele dia foi promissor, o evangelho teve uma expansão. Então veja, o batismo com o Espírito Santo é para te capacitar, para que você seja um crente resistente à luta, ao problema, à dificuldade. Não é para que você seja um crente que anda pulando daqui e dali e dacolá. Avivamento não é pulo, pulo é movimento, avivamento é unção, avivamento é querer, avivamento é viver para Ele, avivamento é na prova serve, na bonança serve, no emprego serve, desempregado serve. Isto é avivamento. Isto é avivamento. Porque tu sabe, hoje muito de nós confunde. Nós achamos que o grito, o barulho, a correria, o rodopiar, nós achamos que é avivamento. Não é. Ali é uma emoção. O avivamento, ele é permanente. Levítico 6:13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quando vê crente pulando aqui hoje e amanhã anda todo mochibento, moribundo, ele não foi avivado. Aleluia! O crente que foi avivado é como Pedro. Ontem ele negou, mas hoje ele defende. Aleluia! É assim que é o avivamento. Aleluia! É isso aqui que é o avivamento. E avivamento fora da palavra não é avivamento. É um simples movimento. E daí a pouco passa, é como uma chuva com vendaval. Ela vem assoprando, jogando telha embaixo. Daí a pouco ela passa, o sol sai. Tudo volta a mesma coisa e a bagunça ficou lá. Banco quebrado, cadeira retorcida. Aleluia, mas o verdadeiro avivamento, ele escuta a palavra com o ouvido e deixa ela descer para o coração. Sai daqui mais crente do que o que entrou. Chega em casa dizendo: o meu Senhor falou comigo e daqui para frente eu vou fazer o meu propósito, não vou negá-lo. Aleluia, eu não vou negá-lo. Avivamento, Jó viveu avivamento. Jó viveu avivamento. Perdeu tudo. Perdeu casa, perdeu animal, camelo, jumento. Perdeu os empregados, perdeu os filhos. Até a fé da mulher ele perde. Aleluia. Capítulo 19, verso 25, ele manifesta: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Avivamento, é isso aqui que é avivamento. Eu estou lá, eu estou caído, mas eu estou vivo, tem condições de me levantar. Eu vou pedir ajuda a Ele, aleluia. Ele vai vir em meu socorro, Ele vai vir para me ajudar, aleluia. Isto é avivamento. Isto é avivamento. A grossolália é só um sinal de que Ele está presente no ambiente, mas ela não é um avivamento.
Tem crente que fala a língua aqui, chora, mas daí a pouco ele volta a mesma coisa. A língua estranha é o sinal de que ele está aqui. Aleluia. Ele está entre nós aqui essa noite. Quem está sentindo ele? Quem está sentindo? Quem está sentindo? Não diga por dizer, diga se estiver sentindo. Aleluia. Se ainda não sentiu, deixa esta palavra entrar no teu coração. E ela vai te trazer o verdadeiro avivamento para a glória do Senhor. Rose, tu trouxe o hino para louvar o Senhor? A irmã Rose se trouxe, vem louvar o Senhor. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O verdadeiro avivamento, meus irmãos, ele acontece quando nós reconhecemos aquilo que o Senhor faz por nós e nós temos um coração agradecido. Tu quer ver? Capítulo 3 de Atos. Aquele coxo, Pedro e João sobem ao templo, a hora da oração, a nona. E aí ele encontra com aquele coxo que lhe pede uma esmola. E aí o Pedro olha para ele e diz para ele: olha para nós. E ele olhou para eles esperando receber deles alguma coisa. E Pedro, que agora também cheio do Espírito Santo, diz para ele: não temos prata e nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que os tornozelos dele se firmaram. Pedro estende a mão e levantou ele. Aleluia. Ele entra no templo saltando, louvando e glorificando o nome do Senhor. Isso aqui é dizendo, ele está presente, ele está na casa, ele está falando com você. Diga alguma coisa para ele nesta noite. Se tu é grato a ele, então louve, adora, glorifica, exalte ao nome do Senhor. Aleluia.